Quero que você abra sua Bíblia no livro de Efésios, aos Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 3, perdão. Aos Efésios 3. Queria que você perguntasse para o seu irmão assim, ó, o que está acontecendo em você? Aí um vai falar assim, nem te conto, um monte de coisa. Outros vão falar, nada. Está acontecendo nada. Os Efésios 3,19 diz assim. Carta do apóstolo Paulo, à igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, nos diz: e conhecer o amor de Cristo, que ultrapassa, que excede todo o quê? Todo conhecimento, tudo que se sabe, o amor de Deus ultrapassa, para que vocês sejam cheios de toda plenitude de Deus. O verso 20 vai dizer: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder. Ele pode fazer tudo, muito mais do que eu penso e muito mais do que eu imagino, mas tem uma trava aí. Tudo isso acontece de acordo com o seu poder que atua. Então, se alguma coisa atuar em mim, ele faz. Se nada atuar em mim, ele não faz. A gente propagandeia, né? Deus pode, mas ele está dizendo que ele é capaz de fazer infinitamente mais, mas de acordo com o poder que atua em nós. Oremos. Curva sua cabeça. Senhor, a gente não quer mais um domingo só. A gente não quer só que esse momento seja um momento rotineiro, ou um momento cultural, ou um momento que faça parte da minha vida. Não. Eu quero alinhamento, eu quero palavra, eu quero crescer, eu quero desenvolver, eu quero ser destravado. Eu preciso aprender, Senhor. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu acredito, de fato, que sucesso, realização ministerial, pessoal, como pai de família, como mãe, como pastor, como líder, como empresário, como funcionário, nada disso vai depender da quantidade de dinheiro que você tem, dos currículos que você tem, das faculdades pelas quais você passou, ou nem das oportunidades que geraram para você, nem dos níveis financeiros ou de influência dos amigos que você tem. Mas eu creio que o sucesso está determinado pelo equilíbrio das suas emoções. A capacidade que você tem de ter equilíbrio, ele determina o quão longe ou quão perto você chega do lugar onde Deus tem para você e do lugar que você sonha. Você chega mais ou menos, não pensando no externo, mas pensando no interno. E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que esse amor de Deus é fantástico, ele excede o conhecimento, ele excede a vontade de Deus é que eu seja cheio da plenitude de Deus, que Deus ele pensa em coisas que eu não penso, que Deus ele faz coisas além do que eu peço, mas tem uma trava em toda essa grandeza, em todo esse amor. Tudo isso depende daquilo que está acontecendo dentro de mim. Todo esse poder que a gente fala, essa glória que a gente fala, essa formosura que a gente fala, essa unção que levanta paralíticos, que dá vista aos cegos, essa unção que pega um camarada que não é nada e faz ele ser tudo, não é algo que acontece fora de mim, não é um óleo, não é uma rosa, não é um corredor de milagres, não é uma unção, não é monte, é de acordo com o poder que atua em mim, é o que está dentro de mim. E a pergunta que a gente tem que fazer, depois de Paulo falar isso, é: o que tem preenchido a minha vida? O que está acontecendo dentro de mim? O que as derrotas fizeram comigo? O que as frustrações fizeram comigo? O que os medos fizeram comigo? O que as acusações, as incertezas fizeram comigo? Porque aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que eu peço, do que eu penso, ele faz de acordo com o poder que atua em mim. E se não tem nada acontecendo comigo, a notícia é triste.
E a Bíblia não pode mentir. Se não tem nada acontecendo dentro de mim, se a minha vida não tem nada acontecendo em mim, eu sinto dizer para você que você vai sair desse culto igual como você entrou. Porque o que ele faz depende disso. O seu poder que atua em nós que faz alguma coisa. O que Paulo está dizendo? É um nível de preenchimento que determina o agir e o operar de Deus naquilo que você quer fazer. Ou seja, o que está acontecendo em você hoje, a pessoa que você é agora, o que está no seu coração agora, vai definir absolutamente tudo do que Deus vai fazer na sua vida. E se não tem nada acontecendo, é muito provável que Deus não faça nada também. É por isso que Salomão vai dizer em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que acima de tudo, acima de dinheiro, de salário, de faculdade, acima de filho, acima de marido, acima de esposa, acima de igreja, acima de título, acima de unção, acima de carteirinha, acima de escala de igreja, acima de música, acima de dança, acima de qualquer outra coisa, acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Não é uma fase que determina se você vai vencer ou não. Não é uma porta aberta hoje por um amigo que te indicou numa empresa que diz se você vai ter sucesso ou não. Não é o namorado que você tem hoje que diz, é o nível de qualidade que está o teu coração. Porque a fase pode até ser ruim, mas se você guardar teu coração, você supera. O momento pode ser terrível, desastroso, mas se o teu coração tiver saúde. Ou seja, o que Salomão está dizendo? Os quilômetros que você vai percorrer, as alturas que você vai enfrentar, serão determinados por aquilo que está no teu coração. A inclinação do teu coração. Então trate com diligência. Coração simboliza as emoções. A gente fala assim, a gente não pode ter um culto emocional, realmente não podemos ter um culto emocional, mas nós não podemos desprezar que a nossa vida é movida por emoções. A gente está sentindo coisas o tempo inteiro, a gente está achando coisas o tempo inteiro, nós estamos tendo sensações o tempo inteiro. Salomão vai dizer em Provérbios 23, 7, sobre um camarada que está desequilibrado emocionalmente. Ele fala o seguinte, com a boca dele ele fala para as pessoas, comam e bebam. Mas ele não fala com sinceridade. O grande problema é que Deus não opera no quanto de movimentos que fazem os seus braços. Deus não opera no quanto de expressão física, facial que você faz. Deus não opera na quantidade de glória a Deus e aleluia que você solta. Mas Deus opera no quanto dele converge no seu coração, está dentro de você. A grande pergunta é, espiritualmente dentro de você, o que está acontecendo hoje? Como está o seu coração? Porque assim vai ser o seu estilo de vida. Assim vai ser as suas ações, a sua postura, as suas reações. Uma pessoa avarenta, que é o que Salomão está falando aqui, daquele que fala coma e beba. Uma pessoa avarenta só vai gerar atitudes avarentas, mesquinhas, gananciosas em tudo na vida. Mas aí o mesmo Salomão vai falar em Provérbios capítulo 16, versículo 9. Que o homem, em seu coração, o homem planeja o quê? Não há nada de errado em eu fazer um projeto de vida. Dizer, olha, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou ter um relacionamento. Não tem nada de errado. Mas o Senhor determina o quê? O texto afirma que o que está acontecendo dentro de nós planeja um caminho. O que está acontecendo dentro de mim projeta um caminho, uma direção. Mas quem dirige os meus passos é o Senhor. Em outras palavras, a força, passos está relacionado à força, velocidade, progressão, direção. Quem dirige os passos nesse plano que eu estou projetando é o Senhor. Já viu gente falando assim, todo ano eu projeto um monte de coisa e não sai do papel. Todo ano eu digo que vou fazer um monte de coisa e não sai do papel. Eu faço projetos e não sai. Por quê? Porque você tem os planos do teu coração. Mas a força para caminhar esse caminho não é sua, é do Senhor. Ele, o nosso Deus, determina os nossos passos. Então tem um monte de gente com muito plano e não executa absolutamente nada. Porque há uma distância do coração para o Senhor. Irmãos, nós temos que entender que no nosso coração está a nossa paixão. Com essa história de uma moça, que o filho dela, um bebê, um muro
um muro de arrimo desabou e caiu em cima do bebê. Aquela mãe viu aquela cena, a criança sendo esmagada por um muro. Aquela mulher foi tomada por um sentimento, e ela foi até aquele muro, e ela ergueu o muro sozinha. Ela ergueu o muro sozinha, ela pegou no muro e ergueu e tirou a criança. No mesmo dia, 4 homens foram tentar fazer aquilo que aquela moça fez e não conseguiram. Tentaram abaixar, o muro não saiu do lugar. A própria mulher foi de novo lá, sem a criança embaixo. Ela não conseguiu mover. Porque há uma força na inclinação do teu coração. Há uma força. Só que do mesmo jeito que a gente pode conquistar, a gente pode se destruir. Do mesmo jeito que a gente pode estar projetando coisas grandiosas, a gente pode estar num ciclo de morte. É por isso que em 3 João capítulo 1, versículo 2, João vai dizer: amado, eu oro para que você tenha boa saúde, e que tudo lhe vai bem, assim como vai bem a sua alma, assim como vai bem as suas emoções. E a pergunta que fica nesse domingo: o que está acontecendo em você? Não é o que você transparece para as pessoas, não é a risadinha, mas é qual é a inclinação do teu coração. O que está mal resolvido? Qual é o lixo que você está carregando? Qual é a situação? Porque disso depende a tua vida. Nós não estamos falando aqui de ter uma fase boa. A tua vida depende da saúde do teu coração, diz a minha Bíblia e a tua. Eu poderia citar aqui vários textos falando sobre qualidade emocional. Vamos pegar só mais um, Mateus capítulo 12, versículo 35. O homem bom, do seu bom tesouro tira coisas boas, tesouro coração. E o homem mau, do seu mau tesouro tira más coisas. A gente sabe que tesouro é coração. Ou seja, um homem cheio de coisas boas vai desfrutar de coisas boas. Mas um homem cheio de coisas más vai viver disso. E o grande problema é que a gente não perdoa e vai superando. A gente não avança e vai superando. A gente vai deixando as inclinações do coração de uma forma muito terrível. E a Bíblia diz que a minha vida depende disso. Deve ser terrível passar por um abuso sexual. Mas pior do que passar por um abuso sexual é ter essa lembrança por 40 anos. Todos os dias, atormentando essa pessoa. Deve ser difícil ser traído por uma pessoa. Mas pior do que ser traído por alguém é ter essa lembrança impregnando na mente 20 anos que não vai embora. Eu não consigo me relacionar com mais ninguém. E quando me relaciono, estou cheio de trauma, cheio de medo, cheio de se acontecer de novo. Porque a tua vida não depende do quanto você é ativo na igreja. A tua vida não depende do quanto você faz curso ou ganha. A tua vida depende da saúde do teu coração, diz a palavra de Deus. Portanto, não adianta você receber coisa nova se elas não tiverem o poder de derrotar as coisas que estão dentro de você. Não adianta você sentar aqui num culto de 1h30 e receber um monte de informação, louvor, palavra, se você não deixar o novo destruir aquilo que está matando o seu coração. Não adianta mudar de igreja, não adianta ir para fazer curso, não adianta. Tem gente que fala assim: eu quero superar algo na minha vida, pastor. Aí você vem e ora, faz jejum, taca óleo na tua cabeça e clamo com você. Aí tu chega em casa e aquilo que você pediu para Deus arrancar é a primeira coisa que você vai falar, olhar e lembrar. E aí o Espírito Santo vai dizer: você me pediu algo com a boca, mas o teu coração está inclinado naquilo, e eu não posso. Eu não posso quebrar um princípio de livre-arbítrio na sua vida. Você quer isso? Quais são as suas paixões? Quais são os seus desejos? O que você mais quer hoje? O que está acontecendo dentro de você combina com a vontade de Deus? A sua vida depende disso. Aquilo pelo qual você tem desejado fazer, que tem colocado brilho nos teus olhos, é algo que agrada à vontade de Deus, é um plano de Deus para a sua vida. Porque é hora de olhar para isso hoje. Porque saber e não fazer é a mesma coisa. Eu digo sempre o mesmo exemplo. A minha diferença de um cirurgião que não opera, não tem diferença. Porque ele é um cirurgião e não opera. E eu não sou um cirurgião e não opero. Portanto, somos iguais. Ele só vai ser diferente de mim se ele for um cirurgião que opere. Porque ter um conhecimento e não colocar em prática o que sabe não muda a vida de ninguém.
A grande pergunta é, depois de tudo que você tem ouvido nessa casa, cantado, as músicas que você tem ouvido, as palavras que você tem ouvido, as orações que você tem feito, a pergunta que fica nesse dia, último domingo do mês de agosto: o que está acontecendo em você? Porque disso depende a sua vida. Porque emprego se arruma outro, namorada se arruma outro, dinheiro você ganha menos hoje, você pode ganhar mais amanhã. Até porque prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é não ter falta de nada. Tem muita gente que ganha pouquinho e é próspero. Eu conheço gente que ganha um salário mínimo e é próspero. Você fala assim: você ganha só isso, ganha, mas não tem falta de nada, pastor. Tenho comida, tenho minha casa, tenho tudo. A pergunta que fica é: o que está acontecendo em você? Aí Davi vai fazer uma declaração no Salmo 16, versículo 6, dizendo o seguinte: que as divisas dele, as linhas dele, a história dele, sempre caiu em lugar agradável. A gente sabe que não aconteceu isso sempre. A gente sabe que tem fases da vida de Davi que foram terríveis. Mas ele tem uma maturidade para entender que as divisas dele, as linhas dele, sempre caíram. Porque ele tinha uma herança, uma bela herança. Quando as coisas não casavam, quando as coisas não encaixavam, ele tratava essa dúvida, essa agonia, esse coração que caminha para a reclamação, dizendo: eu tenho uma herança. E aí ele vai dar a resposta no mesmo capítulo, no mesmo número, Salmo 16, versículo 7, dizendo: olha, eu pedirei ao Senhor que me aconselha na escura noite. E o meu coração, esse Senhor que me aconselha na noite escura, o que ele faz com o meu coração? O que o Senhor faz com esse coração? Quem ensina as emoções de Davi? Que é o Senhor que aconselha que noite? Noite escura. O que é noite escura, meu Deus do céu? São as intempéries da vida. Pense por um momento aí nas noites escuras que você teve ou está tendo. Momentos negativos, momentos ruins. A vida é cheia de estações, estações que chegaram e não foram embora. Fases que eram para passar e ficou e morou e está lá. Coisa que era para ser passageira e de repente faz parte da sua vida hoje. E você nem sabe como se livrar disso. Pessoas que vieram, estragaram coisas em você, deixaram estragos, as pessoas ficaram e os estragos foram e os estragos permaneceram. Noite escura é solidão, é choro, é dúvida, é perseguição. E tudo isso muitas vezes inerente à nossa vontade. A gente não controla, não tem domínio. É fácil se perder de noite. É fácil ter dúvida de noite. É fácil ter medo de noite. É fácil a ansiedade por algo novo despertar à noite, porque a gente está cansado de não ver nada. E quanta gente desequilibrada, quanta gente fazendo bobagem, quanta gente sem critério, quanta gente esquecendo quem é. Ele deu tudo para você ser príncipe e anda como um Zé Mané. Ele deu a vida para você ser nobre e anda como um desgraçado aí, sem fazer escolhas, deixando as pessoas escolher, deixando as pessoas decidir, deixando as pessoas falar por você. E é por isso que Paulo e Salomão gritam: olha, acima de tudo guarda teu coração, porque tua vida está nisso. Só que o coração, irmão, ele só pode instruir aquilo que ele sabe. Se você só vê porcaria, só vê fezes, desculpa, para não falar cocô, que eu já falei, o seu coração só vai instruir você naquilo que ele sabe. Davi está dizendo: na noite escura, ele é o meu conselheiro e ele ensina meu coração. O problema é que eu só ouço o que não presta, só falo o que não presta, só ando com quem não presta, só vejo o que não presta, só estou ensinando. E o meu coração, no dia mau, ele só vai me ensinar aquilo que ele sabe. E se ele só sabe o que não presta, nos piores momentos, e a minha vida depende dele, nos piores momentos, os conselhos do meu coração serão conselhos que não prestam, serão conselhos que não edificam, serão coisas que vão me afastar de Deus, porque o coração só pode ensinar aquilo que ele sabe. Você não ensina o que não sabe, e o problema é que a gente não ensina o coração. Por que o salmista está falando? Na noite escura, ele é o meu conselheiro e ele ensina o meu coração, ele doutrina. Tem hora que eu quero chutar o pau da barraca, ele vai dizer: não, calma. Tem hora que eu quero largar tudo, e ele vai dizer: não. Você tem permitido que a atuação de Deus consiga ou possa mudar o que está acontecendo dentro de você? Você está permitindo isso? Você está permitindo que o Espírito Santo se movimente em você de forma relevante? Pastor, mas eu tenho talento. Teu talento não te salva. O que te salva é o teu coração. Eu tenho dinheiro, teu dinheiro não te salva. Eu tenho amigos, teus amigos não estão com você. Hoje eu apresentei a filha de uma amiga minha, nós trabalhamos 10 anos juntos. Sabe o que fica? É família, irmão.
Nós trabalhamos 10 anos juntos. Hoje ela está lá no Jabaquara, eu estou aqui, a gente se viu hoje, porque ela lembrou. Ela não faz parte do meu ciclo. Nós nos vemos assim muito... Não nos vemos, falamos pelo Facebook muito pouco. Porque o que permanece para sempre é família. Não estou dizendo que você não pode ter amigo por longa data, mas logo o amigo casa, tem família. Mas o que fica é família. Aí você está dizendo, eu tenho muitos amigos. E Deus? O que Ele pode fazer na sua vida? Eu sei que seus amigos podem fazer muita coisa no seu coração. E Deus? O que está acontecendo dentro de você vai determinar tudo. Davi diz, as minhas divisas sempre caíram em lugares agradáveis, porque eu lembro que eu tenho uma herança. O Salmo 16:8, Davi vai dizer, nós vamos orar em seguida. Eu sempre tenho o Senhor como? Diante de mim. E com Ele, à minha direita, eu não serei abalado. O coração estava instruído, Davi na noite escura. Mas sempre o Senhor estava lhe aconselhando. É por isso que ele consegue dizer, as minhas linhas sempre caem em lugares agradáveis. Por isso que ele consegue avançar, porque não importa, presta atenção. Não importa quão grande ou pequeno você é. A sua vida não depende disso. O teu sucesso, presta atenção. Você está achando que você não vai ter sucesso na vida porque você mora em Itaquera? O teu sucesso não depende de onde você nasceu. Ah, pastor, meus pais são separados. O teu sucesso não depende se a sua família, se você vem de uma família tradicional cristã, ou se você nasceu fruto de um aborto. Toda a tua vida depende. Acima de tudo, guarda o teu coração. A tua única chance é responder essa pergunta aqui. O que está acontecendo em você agora? Porque se nada estiver acontecendo, você está perdido. Porque tudo isso passa. Passa. Amizades passam. Empresas passam. Dinheiro vai. Carros vão. A saúde vai. A beleza física vai. Os amigos vão. Mas tem um que fica. Ele era Deus na época de Abraão. Ele foi Deus na época de Moisés. Ele foi Deus na época de Jacó. Ele foi Deus na época de Isaac. Ele foi Deus na época de José. Ele foi Deus dos meus bisavós. Ele é o meu Deus. Ele vai ser o Deus da minha filha. Ele vai ser o Deus dos meus bisnetos. Eu vou passar. Meu sangue vai acabar. Eu fiquei sabendo que o sangue só vai até a 5ª geração. Depois já, o sangue do triavô já acabou. Vai vir sangue de outras pessoas. E ele vai continuar. E ele está dizendo para você, acima de tudo, para esse ritmo frenético, guarda o teu coração. Deixa eu fazer alguma coisa em você. O que está acontecendo em você? É triste ver pessoas com potencial enorme jogando tudo no lixo por conta de um coração sabotado. Tudo no lixo. Diga comigo, tudo no lixo por conta de um coração sabotado. Eu vou te dar 3 formas básicas de você ensinar seu coração. A fácil, a difícil e a trágica. Você ensina seu coração facilmente quando você aprende com o erro dos outros. Você vê aqueles que estão errando e você diz, eu tenho que mudar porque eu estou indo pelo mesmo caminho. Olha, aquele ali está fazendo isso, aquilo errado e eu estou fazendo igual. Ele está quebrando a cara, então eu vou parar de fazer isso. Eu estou aprendendo, eu não preciso pagar o preço que ele vai pagar, que ele está pagando, porque eu já estou vendo. Eu estou fazendo igual, eu estou tratando meu casamento igual, meu namoro igual, minha vida profissional igual, e ele está se arrebentando lá, eu vou tomar vergonha na cara, e eu vou inclinar meu coração para Deus, e eu vou parar de fazer. Essa é a forma fácil. A forma difícil é aprender com o seu próprio erro. É quando você fala, quebrei a cara essa vez, não vou quebrar de novo. Vou aprender. Preciso tomar vergonha na cara. Eu sei o quanto doeu. Eu sei o quanto machucou. Eu sei o quanto foi difícil superar. Então agora eu vou aprender. E a forma trágica é quando você não aprende com ninguém. Nem com você, nem com os outros. A trágica
É quando você estica e alonga aquilo que você sempre tem que destruir, mas estica, porque você é teimoso. Teimoso. E aí, muitas vezes, tragicamente, nunca reconhece. Morre com o coração doente e morre orgulhoso. Eu encerro dizendo que todos nós temos a oportunidade de reagir como a gente quer. Alguns reagem ficando ofendidos, outros reagem com muita humildade, pedindo a Deus graça para dominar seu coração. Só que tudo o que você precisa hoje é responder para Deus como está o seu coração. Para onde são suas paixões? O que motiva você? O que inspira você? Você está decidido, o que brilha seus olhos? Deus está nisso. O seu projeto de vida, Deus está nisso. Aquilo que satisfaz sua carne, Deus está nisso. Aquilo que satisfaz seu espírito, Deus está nisso. As suas paixões estão inclinadas para quê? O que está acontecendo em você para expandir a sua vida? Porque a sua vida depende de como está o seu coração. Repito, aquele que é infinitamente maior, mais do que tudo, e fazer tudo mais do que pensamos ou pedimos, de acordo com o poder que atua dentro de você. Então, ele tem muito poder, mas o espaço que eu dou define tudo. E eu encerro com o texto, porque eu estou muito empolgado que Deus vai fazer coisas lindas aqui, hoje já está fazendo. Isaías capítulo 59, Isaías vai dizer o seguinte: vejam, o braço do Senhor não está encolhido. O braço está disponível. Vejam, o ouvido dele não está surdo. Ué, se o braço dele não está encolhido, se o ouvido não está surdo, por que eu sinto que ele não me toca? Por que eu sinto que ele não ouve as minhas orações? Por que eu sinto que ele não interage comigo? Aí vem o 2. Ele vai dizer: mas as suas maldades, seu coração, separa você do seu Deus. E os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso, ele não os ouvirá. Não os ouvirá. Você percebe que não é o quanto a gente fala? Quanto a gente corre? Você percebe que não é o quanto tempo que eu tenho de igreja? Que não é o tanto de talento que eu tenho, se eu canto, se eu danço, se eu pulo, se eu sapateio, se eu entrego meu dízimo, se eu... Não é isso. Mas é de acordo com o poder que atua em nós. E a pergunta que fica é: como é que está seu coração hoje? Deus pode agir de que forma aí? Você deixa Deus fazer o quê? Ah, pastor, meu coração é... eu sou uma pessoa rancorosa, porque eu não perdoo. Pare de ser besta, perdoe. Você não perdoa olhando para o mérito daquele que vai ser perdoado. Você perdoa pensando no quanto você vai ser livre. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pare. Pare. Pare de ser viúva de homem vivo. Tem gente que é viúva de gente viva. O relacionamento acabou e a pessoa não consegue superar. Você não consegue, você tem que pedir ajuda do Espírito Santo, tem que dizer para ele. E tem que moldar a sua vida para ele trabalhar, para ele agir. Gente que participou de igrejas, teve traumas, e agora chega nas igrejas dos outros, em vez de começar algo novo, fica com medo de fazer, com medo de se entregar, porque eu estou machucado, pastor. Pelo amor de Deus, libera espaço para o Espírito Santo tirar esse velho e pôr algo novo. Pare de ser chato, pare de ter mania, seja bem resolvido, porque a tua vida depende da qualidade do teu coração. A tua vida depende do quanto o Espírito Santo pode agir aí. O coração do homem faz o seu plano, mas do Senhor vem os seus passos. Eu declaro que nós vamos avançar. Nossas famílias vão avançar. Nossos relacionamentos vão avançar. Mas quando nós tivermos umas emoções equilibradas e pudermos responder: o que está acontecendo em você, Diego? Está acontecendo avivamento em mim. Eu tenho temor a Deus, eu tenho temor à palavra, eu tenho uma vida em santidade, eu busco o Evangelho, eu busco ter temor a Deus. O que está acontecendo em você? Eu busquei consagração, eu busquei a palavra, eu busquei buscar a Deus. O meu coração é sensível. Eu sinto que todo mundo sente, eu tenho medo, eu tenho dor, mas eu tenho um conselheiro na noite escura, e esse conselheiro, ele dirige o meu coração. Não é site da internet, não é amigo pervertido. Não, quem aconselha meu coração é aquele que deu a vida por mim, e ele conhece o meu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A noite escura chega para todos, a noite da incerteza chega para todos, e o seu coração só vai dizer aquilo que ele aprendeu. E é hora de começar a ensinar o teu coração que a palavra de vida eterna, seja para a luz do meio-dia, seja para a madrugada fria, a palavra de vida eterna para a saúde, e a palavra de vida eterna para uma pessoa que está
morrendo numa cama, sempre há uma palavra, quando Ele é o conselheiro de um coração ferido e um coração doído. E a pergunta é: o que está acontecendo em você, pelo amor de Deus? O que está acontecendo em você? Feche os seus olhos. O que está acontecendo em você? Nós não estamos aqui para sermos atores, não estamos aqui para fazermos tipo, não. O que está acontecendo em você? O que está acontecendo em você? O que está acontecendo em você? A tua vida depende disso. Sua paixão por Deus, sua paixão pelas coisas de Deus. Pastor, eu tenho tanta coisa, estou corrido, faculdade, trabalho. Só isso que está acontecendo em você. A única coisa que acontece em você é preocupação com dinheiro, é isso? É só isso que tem aí? Esse tratamento médico tomou conta de tudo, foi isso? Essa relação profissional aí está tão difícil, é só isso que você pensa? Esse casamento em crise, você acha que você vai resolver o problema do teu casamento olhando para ele? Você acha mesmo que você tem saída para isso? Inclina teu coração para quem tem conselho na noite escura. Acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele depende toda a tua vida. Fecha os seus olhos. Começa a pedir a Deus que encha seu coração de vida. Vai dando liberdade ao Senhor. Fala: Senhor Jesus, está aqui meu coração. Senhor, está aqui meu coração. Eu sei que depende dele. Você pode estar desempregado, você pode estar ganhando muito, ganhando pouco. A sua vida não depende da empresa que você trabalha. Não depende. Uma pessoa desequilibrada nunca está bem em lugar nenhum. Uma pessoa desequilibrada nunca está bem em lugar nenhum. Ela vai estragar o lugar, ela vai estragar a vida dela, ela vai estragar a vida dos outros. Uma pessoa desequilibrada deixa o ambiente um inferno. Uma pessoa desequilibrada, ela não tem prazer em nada, ela não tem gratidão. Uma pessoa desequilibrada, ela perde o eixo das coisas, porque aonde a tua vida não depende da casa que você mora, pelo amor de Deus. Você pode cultuar, não, a tua vida depende do teu coração.